toda graninha é muito bem-vinda, né, gente? Ainda mais em tempos de crise. Pois a gente começa o programa de hoje com um desafio para lá de bom. Fazer algum tipo de artesanato, gastando no máximo até R$15. E depois, é claro, vender e ter um bom lucro com ele. Tá começando agora o Se Vira com R$15. Quem se habilita aí a esse desafio? Pois olha, dá uma olhadinha nesses cestos de corda que a gente tem aqui. Olha que lindos! São todos cestos de corda de algodão. A gente tem, olha, desde para colocar um vaso, né? Uma coisa mais decorativa. A gente tem também para colocar pães e até porta-trecos. E tudo isso aqui, ó, é obra da artesã Lu Gastal, que está aqui com a gente, sempre muito bem-vinda aqui. Bom dia, Patrícia, Lu. sempre uma alegria estar aqui. Poxa, que bonito, achei muito bacana, assim, muito criativos, a gente vê que eles têm também estilos diferentes, né, uma estampa diferente. Quanto que você gastou para fazer um cestinho desse? Então, eu não podia extrapolar o nosso limite, Não, é até 15. Aqui eu gastei R$14. R$14, conseguiu gastar sim, 14, nem 15 foi R$14. Bom, e depois de pronto, veio o desafio, que era a venda. Vender, né? Sim. Bom, eu fiquei sabendo que a Lu colocou na barraca de uma amiga dela, a Bianca Leal, lá em Porto Alegre, Isso, lá na nossa Porto terra. Alegre. Mas vai, e aí parece que vendeu rapidinho, né? Isso, a menina que comprou chama Lana. E ela trabalha com moda e ela comprou uma peça igual a essa. Tá lá, ó, a gente tá vendo inclusive a foto. Para usar como porta-trecos. E ela comprou, então você vendeu rapidíssimo, a Lana já é a dona aí do primeiro cesto. Acho que a ideia dela é colocar carretéis, tesourinhas, enfim, coisas do dia a dia do mundo da costura. É isso aí, Alana, um beijo grande para você, então faça bom proveito do cesto. E por quanto que você vendeu? Mata minha curiosidade aí, quanto você vendeu para a Lana? Ele foi vendido por R$32. R$32, ou seja, você vendeu mais que o dobro do que você gastou. Exato. E como é que você chegou nesse cálculo? Explica pra gente. Patrícia, os trabalhos artesanais, eles têm algumas fórmulas que são geralmente ensinadas pelos sites de empreendedorismo, uma série de alternativas pela internet. Normalmente, o que não pode se deixar de levar em conta, né? Que é super importante. Qual é o valor total que eu gasto de matéria-prima, ou seja, quanto eu gastei de corda, quanto eu gastei de cola, quanto eu gastei de tempo e mão de obra, porque se eu não calcular a minha mão de obra, eu não vou ter lucro. Não é aquela coisa, gastei 14, vou dobrar, vender a 28. Não, existe toda uma fórmula, mas nesses sites a gente joga ali como calcular um artesanato, preço de venda, vai explicar direitinho. Então, quer dizer, você mais ou menos calculou o quê? Vezes 2, um pouquinho mais, Normalmente multiplica por 2,3. 2,3. Olha aí, fica uma boa dica aí. A gente tem tantos artesãos aí pelo Brasil, né? E é importante também ver o preço de mercado, porque às vezes multiplica por 2,3, fica muito alto ou fica baixo. Então, de repente, dá para dar um equilíbrio de acordo com o preço de mercado. Maravilha, boa dica. Vamos ensinar então o pessoal de casa a fazê-lo? Bora lá. Bora, começamos por onde? Bom, vamos começar pelo nosso molde. Eu trouxe aqui uma vasilha, um bowl em louça. Importante dizer, Patrícia, que eu sempre vou trabalhar com o molde em louça, com a peça que eu quero reproduzir em louça, ou em alumínio, ou em vidro, nunca em plástico. Porque como eu vou trabalhar com a cola quente, eu fiz um ensaio, assim, fiz um estudo com várias colas, né? Usei uma série de colas, a cola quente foi a que melhor aderiu. Se eu usar o plástico, depois na hora de tirar eu vou danificar a peça. E a ideia não é danificar, a ideia é que ela sirva apenas de molde. Sim, porque aí derrete, né? Porque daí derrete e vai estragar. Então, eu usei esse bowl aqui, que eu até peguei emprestado da minha mãe. Peguei 2 tamanhos e eu começo pela parte... A mãe participando aqui de casa também, né? Qual é o nome da sua mãe? Lia. Ô, dona Lia, um beijo pra senhora. Obrigado pelo empréstimo, tá? E ela pediu pra devolver, que sabe que mãe pede pra devolver, né? A gente devolve, fica tranquila. Então aí, Patrícia, eu trabalho com a corda de algodão de 8 milímetros. Foi a que eu trouxe pra fazer essa peça. Porque quando a peça for maior, a gente trabalha com um tamanho maior. Mas como eu vou trabalhar com uma peça média, eu escolhi de 8 milímetros. 8 milímetros. Vai de quanto a quanto, mais ou menos, Lu? Por exemplo, aqui 3 milímetros, depende da espessura. Essa é mais fininha. É, mais fininha. Sim. E temos uma mais grossa do que essa? Esse aqui, 10 milímetros. 10. Aí depende muito, então, do que você está usando, né? Depende, se for uma coisa mais delicada, a gente diminui a espessura da corda. Tá. Eu vou começar sempre pela parte de baixo. Tá bom. Por quê? Porque o acabamento ele vai ser feito em cima. Em cima. Então, o que eu começo? Fazendo aqui o início de um espiral. A cola quente, sempre lembrando que ela é um produto que tem que ter muito cuidado, porque como diz o nome, né, queima. Então eu só vou dar uma leve passada aqui de cola e vou começar a enrolar. Para fazer um acabamento bonito aqui no meio,
eu vou empurrar um pouquinho aqui essa parte, que é a parte principal, porque essa cola, ela seca rapidamente. E aí eu só vou dar aqui, ó, uma leve passada aqui, uma lambuzadinha, porém, no momento que eu vou fazendo, vai saindo um excesso de cola. Então eu tenho que tirar enquanto ela ainda está quente. Vai tirando com a tesourinha? Vou tirando com a ponta da tesoura, pode usar um alicate, pode usar um estilete. E eu vou colocando a cola na lateral da corda, porque se eu colocar muito em cima, vai sair mais, o excesso vai ser maior. Então se eu colocar na lateral, ó, e a gente não quer isso, né? Eu já vou tirando, aí sai assim um restinho mesmo e vou fazendo, olha aqui, claro que no caso aqui eu não tô colando, mas eu vou fazendo aqui todo espiral. Tá. Para ir seguindo, vou passando a cola. Eu sempre passo assim, 3, 5 centímetros, 3, 4, 5 centímetros de cola, colo, moldo, E tiro o aí, excesso, continua. passo a cola, moldo, tiro o excesso e vou seguindo Parece ser gostoso de até fazer formar isso, inclusive. esse aqui. Aham. Aquela peça ali eu fiz com um copo. Então, é claro, a parte... Essa aqui dos pincéis? Copo, Ah, então é? a base dela ficou bem menor, porque a base era mais fininha. Deixa eu ver a base. Depende do molde da peça que a gente vai fazer. Então, aqui eu já trouxe um que eu já deixei pré-montado aqui pra gente mostrar. Ó, é claro que na medida que eu vou fazendo, às vezes vai colando um pouquinho no pote, mas depois no finalzinho eu pego aqui assim o alicate, né? E vou ajudando aqui delicadamente para soltar. Pra devolver o pote para a Devolver dona o dele. pote intacto. Está esperando. Senão depois vai sobrar para mim. Aí aqui termina, deixei uns 25 centímetros de corda e botei um alfinetinho aqui só para segurar. Como é que eu vou fazer? Eu vou dar aqui uma camada bem fininha de cola, mais ou menos até aqui. Coloco um alfinetinho para manter aqui. E aí eu vou fazer... Ah, você botou um alfinetinho ali no caso. Eu coloquei um alfinete aqui, ó, só para não escapar. Tá. E agora eu vou fazer o nosso espiral, que é o nosso acabamento. É o mesmo desenho que você fez lá embaixo, né? Exatamente. Que você faz agora na frente, só que maior, uma versão um pouco maior ou não? Fazendo aqui assim, praticamente o uma mesmo versão tamanho, maior. né? Isso. Então como é que eu vou fazer? Eu vou começar lá pelo início também, ó, pelo início do meu espiral. Então eu vou aqui, eu gosto muito de usar a bancada para me ajudar. Agora a gente tem um telespectador que está nos assistindo nesse momento e ele tem a dúvida, como é que a gente lava isso? É o Reginaldo. Reginaldo, um beijo para você. Tô gostando, hein? Tá com a gente aí desde o início do programa. Uma boa pergunta do Reginaldo, porque são peças que têm uma facilidade muito grande de sujar. Né? Existem uns sprays que às vezes a gente coloca que eles impermeabilizam, ou tu pode lavar com uma escovinha. Lavar com uma escovinha e um sabão neutro, mas sempre cuidar para não danificar na questão da cola, por exemplo, não vai imergir claro, e na lava, água, né, assim, lavar delicadamente, de uma forma né? bem delicada. Tá respondido, Reginaldo? E uma ideia também que eu tive hoje de manhã, quando eu estava aqui sentada, aqui esperando o programa começar e fiquei pensando, uma ideia que seria bacana é talvez a gente imergir num chá preto e tingir depois a peça se quiser. Ah, legal. Eu ia né? perguntar, você acha que a gente pode fazer, então, quer dizer, com outros tipos de corda? Pode. Sendo a corda crua, eu tenho alternativas de tingir, de pintar, de bordar, para fazer o acabamento. Eu tô vendo aquilo, achei interessante, porque olha só, deixa eu mostrar um pouquinho melhor pro pessoal de casa. Olha, esse aqui, por exemplo, você fez o quê? Esse aí eu fiz umas pinturas com tinta de tecido. Ah, é pintar. Primeiro eu risquei com lápis. Que amor. E esse aqui? Esse aqui eu coloquei nas linhas de cima. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse, ó. Eu coloquei na parte de intervalo entre os cordões uma linha de crochê. E aqui, quer ver? Ó, deixa eu mostrar outro. Aqui você bordou. Aqui eu finalizei, porque aqui a gente fez um acabamento diferente, ó. Então, para poder pendurar essa peça, eu coloquei um ganchinho. E aí, claro, sobraria esse cantinho aqui. Então, para que não apareça... E ficou uma gracinha, né? Dá um toque eu fiz um bordado com linha de bordado. E esse último aqui? Essa peça eu fiz já com o mesmo cordão, porém não é cru. Ele é um cordão sintético, que é encontrado geralmente em lojas e ferragens. Já é assim, na verdade, né? Que são aqueles que eu te falei que tem uma espessura maior. Maravilha. E esses crus é que eu pensei depois que podem ser tingidos também. Então pode ser pintado, pode ser tingido, pode ser rebordado. Muito legal. Posso ver? Posso Claro. pegar, Lu? Ó, já temos aqui o nosso cesto de corda de algodão.
A venda já aqui não é de casa, tô brincando. E se você também tiver algum tipo de artesanato, souber fazer, né, gastando menos de R$ 15, é só escrever pra gente. O caminho é gshow.com. Aliás, é uma coisa que a gente ama aqui. A gente aprende com vocês, vocês aprendem com a gente. Essa troca é muito especial. Não é